Olá, meus queridos aluninhos. Tudo tranquilinho? Então, vamos lá, gente. Proporção em segmento de reta. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Segmento AB, e esse segmento ele é cortado, vamos dizer assim, né? Segmentado, então, né? Por um ponto P. Tá? Então, eu vou fazer uma proporção aqui, né? Ou seja, AP está para PB, nesta ordem. Ou então, BP está para PA, DB para A. Então a gente tem que cuidar muito dessa questão da ordem, se é de A para B ou se é de B para A, certinho? Então, se for de A para B, eu vou dizer AP para PB, e se for de B para A, eu vou dizer BP para PA, tá? Então a questão aqui é a gente entender aonde que vai estar esse ponto P, em qual região do segmento que vai estar o ponto P. E para isso a gente vai gerar uma razão, uma proporção. Então vamos ver alguns exemplos aqui, uns exercícios para fixar bem isso aqui. Vamos lá, exercício número 4. Observando o gráfico abaixo, constata-se que as retas A'P, P' e B'B, então seriam a' A essa aqui, P'P seria esta aqui, e B'B seria essa aqui. Então eu gostaria de lembrar aqui, antes de tudo, né, disso aqui. Vamos só imaginar essa seguinte situação aqui, ok? Isso que eu estou fazendo aqui se trata do famoso Teorema de Tales, ok? O Teorema de Tales é muito conhecido já desde os primeiros anos do ensino fundamental aí. Tá? Vocês já devem ter visto isso aí várias vezes. O que o Teorema de Tales diz? Ele diz que retas paralelas, no caso essas horizontais aqui, tá? Cortadas por duas transversais, que seriam essa aqui e essa aqui, geram segmentos proporcionais. Então, esse pedaço aqui está para esse aqui, assim como esse aqui está para este aqui, ok? Ou eu posso dizer também que esse está para esse, assim como esse está para esse aqui, tá? Então, minha gente, seguindo essa ideia do Teorema de Tales, eu consigo resolver esta questão aqui, ok? Vejam bem, primeira coisa, eu tenho que descobrir qual é a razão, né, qual é a proporção que esse ponto P divide o segmento AB. Interessante aqui e importante, de A para B, ou seja, ele já deu que é de A para B. Então eu vou trabalhar com AP está para PB, ok? Muito bem, o que acontece aqui é o seguinte, eu tenho que achar essa proporção de AP para PB, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que projetar este segmento AP no eixo Y ou no eixo X, ok? Mas todo mundo consegue já entender, né, que aqui, ó, eu não tenho a coordenada X do ponto P. Então, só nos resta projetar esse segmento AP no eixo do Y, ok? Então, olha só, o que eu vou fazer? Imaginem que tem aqui uma lâmpada, certo? Tem uma lâmpada aqui. Qual é a sombra desse segmento aqui no eixo do Y, ok? Então, é só a gente pegar aqui, ó, e fazer uma retinha aqui, vai bater lá no 9, e aqui no P vai bater lá no 6. Ou seja, a sombra que esse segmento AP faz no eixo Y é esse pedaço aqui de 9 a 6, ou de 6 a 9, que vale exatamente 3 unidades. Ok? Então eu digo que este segmento AP ele é proporcional a 3. Ok? Então AP é proporcional a 3. Uma coisa muito importante de vocês entenderem é que não é que AP vale 3, ele é proporcional a 3. Significa que existe um valor que multiplicado por 3 vai dar esse segmento aqui, tá bom? Então ele é proporcional, ok? Assim como o PB, se eu for pegar e projetar o PB no eixo do Y, né? Então pega no P aqui, ó, vai dar lá no 6, ok? Pega no Bzinho aqui, vai dar lá no 1. Então esse pedaço aqui, de 6 a 1, ele vale 5. Então quer dizer o quê? Que o PB é proporcional a 5.
Então eu achei aqui a razão que determina a divisão desse segmento aqui, ok? É a proporção desse segmento aí. Muito bem, então sabendo isso, vamos para a letra B. Na letra A, então, eu tenho a proporção AP está para PB, assim como 3 está para 5. Agora, na letra B, ele pede para, pelo ponto P, traçar uma reta paralela ao eixo Y, aplicando o teorema de Thales, e determinar a abscissa x do ponto P. Então, vamos lá. Então, pelo ponto P, a gente traça uma reta paralela ao eixo do Y, que eu já fiz aqui, e eu tenho que descobrir quanto vale este x do P aqui, tá? Que é a coordenada x do ponto P. Então, como eu já tenho a proporção do segmento AP-PB, que é 3 para 5, então eu vou usar essa mesma proporção para determinar esse pedaço aqui e esse pedaço aqui, tá? Então, esse pedaço aqui, ó, é a projeção de AP sobre o eixo do x, que está na proporção de 3, e eu tenho esse pedaço aqui, que é a projeção do PB sobre o eixo do x, que está na proporção de 5. Então, eu vou utilizar exatamente esta proporção aí, para responder a letra B, ok? Então, eu vou fazer aqui mesmo, aqui, certo? Letra B, vou fazer aqui mesmo. Então, eu sei que AP está para PB, assim como 3 está para 5. Então, esse aqui é referente ao AP, segmento AP, e esse aqui é referente ao PB, tá? Então, eu vou pegar o segmento AP e vou fazer a projeção dele no eixo do X, que vai dar esse pedacinho, aqui, ó, que vale XP menos 3. Então, 3 está para XP menos 3, e esse pedaço aqui, ó, PB, que está para 5, ele está para esta projeção aqui dele, ó, que é 8 menos x do P. 8 menos x do ponto P. Ok? Agora aqui basta a gente fazer a multiplicaçãozinha, né? A regra do Vesgo aí, produto dos meios pelos extremos, tá? Que vai ser 3 vezes 8 menos x do ponto P igual a 5 vezes x do ponto P menos 3. Agora é só aplicar a distributiva, nós vamos ter aí 24 menos 3x do P, 5 vezes x do P e menos 15, né? Certo? Então vamos lá. Eu vou ter aqui 24 mais 15, vou passar o menos 15 para cá, mais 15. Vou deixar os 5x do P quietinho, vou passar o menos 3x do P para a direita, 3x do ponto P. Eu vou obter aqui 24 mais 15, 39. E vou obter aqui 8xp, ok? Então, terminando aqui, vou ter que o x do ponto P vale 39 oitavos, ok? Professor, esse valor é muito esquisito, tá errado? Não, pessoal, vocês têm que confiar no cálculo, certo? Fez o cálculo certinho, tá certo? Vai dar o resultado correto, ok? Então, você tem que ter também uma coisa chamada semancol. Será que faz sentido esse resultado aqui? Vejamos bem. Aqui nós temos, ó, 3 e 8. 39 oitavos é quase 5. É 4, alguma coisa. Então, nós temos aqui este valorzinho perto do 5, ou seja, quase 5, né? Então, seria 3, 4. Aqui ao lado estaria o 5, logo à direita aqui o 5, né? Então, 6, 7, 8, fecha, tá? Faz sentido, ok? Então, esse valor aqui faz sentido, tá certo, pessoal? A gente tem que acostumar que nem sempre os resultados vão ser redondinhos, bonitinhos, tá? Eles vão ser coisas feias assim. Então, o ponto P, ele tem coordenadas 39 oitavos para o x, né? E 6 para o y. Tá, então, pessoal, foi feita a proporção no segmento AB, como pedia o exercício, ok? Exercício 5. Dados os pontos A e B, determinar o ponto P que divide o segmento AB de A para B, isso é muito importante, na razão 2 para 3, ok? Então, vamos fazer aqui o plano
cartesiano, pessoal, né, para a gente ter uma boa noção aí do que está acontecendo neste problema, certo? Então nós temos aí o ponto A, 1, 2, 3 e 2 para o Y. Então está aqui o ponto 3 e 2, está aqui o ponto A. E nós temos o ponto 8 e 7, então 4, 5, 6, 7, 8. 8 e 7, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, está aqui. Então está aí o ponto B. E agora nós vamos então desenhar o segmento AB. Ok, este aqui é o segmento AB. Agora, pessoal, eu quero fazer a proporção por um ponto P, ok? E esse ponto P está sobre o segmento AB, certo? Só que disse que a proporção é de 2 para 3, ok? Se a proporção é de 2 para 3, o ponto não pode estar bem no meio, senão seria uma proporção, por exemplo, 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4. O ponto não pode estar aqui também, porque daí pode ver que a proporção é menor de A para B, né? Ela é menor no primeiro segmento e maior no segundo. Então, ele não pode estar aqui, ele tem que estar mais ou menos aqui, né? Porque daí eu tenho aqui uma proporção de 2 para 3, tá? Muito bem, então mais ou menos o ponto está aqui. O que eu vou ter que fazer é descobrir a coordenada x do ponto P e descobrir a coordenada y do ponto P, ok? Aqui eu não sei aonde ele está caindo aqui no eixo do x, ó. Pode ser que seja no 5, ou pode ser que não. A gente já viu no exemplo anterior que pode dar um valor quebrado, ok? Aqui eu não sei se ele está caindo exatamente no 4. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu apenas marquei aqui XP e YP, certo? Como eu vou descobrir estes valores? Bom, como eu já disse para vocês, no exemplo anterior, nós temos que projetar o segmento no eixo X e projetar ele no eixo Y, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, a projeção de AP no eixo do Y é esse pedaço aqui, ó, que vai de YP até 2, tá? E a projeção de PB no eixo do Y é esse pedaço aqui, ó, que vai de 7 até o Y do P, tá? Então, aqui eu tenho 2 para 3, então eu vou colocar 2 está para 3, assim como, então, esse pedaço que é proporcional a 2, então, ele projetando no eixo do Y, ele vai dar YP menos 2, Y do P menos 2. Enquanto que esse pedaço que é proporcional a 3, a projeção dele no eixo do Y é 7 menos YP. Então, 7 menos YP. Ok? Aí agora aqui só resta a gente multiplicar cruzado. Então vamos lá, nós vamos encontrar aí 2 vezes 7 menos YP igual a 3 vezes YP menos 2. Ok? Vamos fazer a multiplicaçãozinha aqui. 2 vezes 7, 14. 2 vezes YP menos 2YP. 3 vezes YP, 3YP, e 3 vezes menos 2, menos 6, ok? Então vai ficar 14 mais 6 igual a 3YP mais, esse menos 2 passa mais 2, vai ficar 5, né? 5YP. Aqui vai dar 20, então passa o 5 dividindo 20, nós vamos encontrar Y do P igual a 4. Tá? 20 dividido por 5 igual a 4. Nós vamos fazer o mesmo processo para o eixo do X. Eu sei que a proporção é de 2 para 3, ou seja, 2 para 3. Qual é a projeção desse segmento AP no eixo do X? É esse aqui, ó, que vai XP menos 3. Vale XP menos 3, ok? Qual é a projeção de PB sobre o eixo do X? É 8 menos X do P. 8 menos X do ponto P. Ok, gente? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar cruzado. Tá? Eu vou ficar com 2 vezes que multiplica 8 menos X do ponto P. É igual a 3 vezes XP menos 3. Tá? Vamos aplicar a distributiva aqui, então. Nós vamos obter 2 vezes 8, 16.
2 vezes menos x do P, menos 2 vezes x do ponto P. Aqui, 3 vezes x do ponto P, menos 9, ok? 16, passa o menos 9 para cá, mais 9, igual. O 3x do P fica quieto aqui, passa mais 2x do ponto P para a direita. Então, nós vamos ter aqui 16 mais 9, 25. E aqui nós vamos ter 5x do ponto P. Passa o 5 que está multiplicando, dividindo, nós vamos obter que o x do ponto P vale 5. Ok? Então, o ponto P tem coordenadas 5 para o x e 4 para o y. Tá? Então, olha aí que interessante, pessoal. Deu bem certinho aqui, tá? O x do P valendo 5, tá? E o y do P aqui valendo 4, tá bom? Então, as coordenadas do ponto P, que divide o segmento AB na razão de 2 para 3, é 5 para o x e 4 para o y. Tudo bem? Fechou o pastel? Vamos na sequência. Muito bem, pessoal. Então, questãozinha 6 é uma questão de matemática financeira. Tá? Isso vai ser estudado mais adiante em matemática financeira mesmo. Mas como o conceito que está sendo estudado neste momento é proporção em segmento e a matemática financeira, o juros simples, é linear, ou seja, é proporcional, né? A gente pode aplicar a regra de 3. Então, a gente vai resolver ele usando esse conceito aí de proporção em segmento. Tá? Então, um capital de 10 mil reais, o capital é o valor que foi aplicado, né? Ou seja, o valor inicial. Ele foi aplicado em regime de juros simples durante 30 dias. Ok? Ao final dessa aplicação, o montante acumulado era de 10.150. Então, o montante é o que você aplicou, o valor que foi aplicado, mais o que rendeu de juros. É o montante final, tá? Qual era o montante acumulado no 19º dia desta aplicação? Ok. Vocês poderiam fazer isso, né? Uma regra bem simples, né? Uma regra de 3. Vocês poderiam dizer ali que 150 reais, que é o que rendeu de juros em 30 dias, né? Nós saímos de 10 mil para 10.150, então nós tivemos um rendimento de 150 reais de juros em 30 dias, né? E aí nós vamos calcular, então, 19 dias corresponde a x. Então, fazendo essa continha, né, multiplicando cruzado, aqui nós vamos ter 30x igual a 2.850, certo? E aí nós vamos simplesmente dividir, então, 2.850 por 30. Nós vamos obter aqui exatamente R$ 95. Ok? O que isso quer dizer? Que se ele aplicou 10 mil, então, ao final de 19 dias, né, 19 dias, ele teria aí um montante de R$ 10.095, ok? Bom, isso é o que vocês todos deveriam fazer ao se deparar com uma questão dessa em algum concurso, né? Seja Enem, vestibular ou concurso público, certo? Resolvendo da forma do conceito que nós estamos estudando, nós teremos o seguinte cálculo a ser feito, tá? Então, primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouquinho o comportamento disso aqui. Então, nós temos no eixo do x os dias, tá? Os dias, e no eixo do y o montante. Como nós começamos com 10 mil reais, então o valor inicial aqui, ó, na data zero, é de 10 mil reais. 10 mil reais, ok? O que acontece? À medida que o tempo passa, né, esse montante ele vai crescendo, tá bom? Então nós vamos ter aqui um crescimento linear, porque é juros simples, né? Então nós vamos ter aqui ao final de 30 dias um montante ali de 10.150 reais, tá bom? Qual é o montante aos 19 dias, né? Ao final do 19º dia?
Então, se aqui a metade é 15, 19 vai estar mais ou menos aqui assim. Então, 19º dia. Então, qual é o montante ao final do 19º dia? É isso que nós vamos ter que descobrir. Este montante M. Então, eu vou seguir a mesma ideia do que eu estava fazendo antes, tá? Eu sei que esta proporção aqui, ó, esse pedaço aqui, daqui até aqui, né, que seria esse pedacinho aqui, ele está na proporção de 19, ok? Se eu projetar ele no eixo do X, ele dá esse pedaço aqui. Então, o primeiro pedaço daqui até aqui está para 19, e esse pedaço aqui, projetado no eixo do X, dá esse pedaço aqui, que dá 11, ou seja, 30 menos 19 dá 11. Então, a proporção que eu estou usando é 19 para 11, ok? Agora, se 19 está para 11, né, eu vou projetar o segmento aqui no eixo do Y. Esse pedaço aqui que está para 19, no eixo do Y projetado aqui, nós vamos ter M menos 10.000. M menos 10.000, ok? Enquanto que esse pedaço aqui, que está na proporção de 11, projetado no eixo do Y, ele dá esse pedaço aqui, ó, 10.150 menos M. 10.150 menos M. Lembrando que esse processo que eu estou fazendo, ele é mais demorado, mais complicado do que fazer a regra de 3 inicial que eu fiz aqui, ok? Mas, como nós estamos estudando proporção em segmento, nós vamos fazer dessa forma, ok? Então, ó, multiplica cruzado aqui, né? Aqui nós vamos ter que colocar parênteses para organizar a conta. Então, nós vamos ter aqui, ó, 19, que multiplica 10.150 menos M, é igual a 11, que multiplica M menos 10.000. Tudo bem? Vamos aplicar distributivo aqui. Então, aqui nós teremos 19.000 vezes 10.150, 192.850. 19 vezes menos M, menos 19M. 11 vezes M, 11M. Menos 11 vezes 10.000, 110.000. 192.850, passa esse 110.000 para cá positivo, mais 110.000, igual a 11M, passa o menos 19 para cá, mais 19M. Então, nós vamos ter aqui essa soma de 192.850 mais 110.000, que vai dar 302.850 e aqui 30M. Agora basta dividir este valor aqui por 30, certo? Passa o 30 dividindo. Vamos encontrar um montante de 10.095. Então, o mesmo valor encontrado desta forma mais fácil, tudo bem? Mas o processo é esse. Então, o detalhe que vocês têm que lembrar é que a gente sempre tem que projetar o segmento. Então, vamos pegar aqui uma corzinha. Projetar o segmento no eixo do X e projetar o segmento no eixo do Y. Projetar o outro segmento no eixo do X e projetar o outro segmento no eixo do Y. Ok, pessoal? O segredo é esse, certo? Ficamos por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo.